Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje eu queria comentar com vocês sobre o resultado de uma pesquisa que saiu pelo Instituto IIDD, que é do Instituto Conhecimento Liberta, e uma das pessoas que está à frente dessa pesquisa é o economista Eduardo Moreira, junto com alguns outros estudiosos e pesquisadores alemães. Sobre esse resultado de uma pergunta que fizeram para as pessoas, que é o seguinte: quando você tem sucesso na sua vida, a quem que você dá os créditos? Né? Então, quando alguma coisa dá certo na sua vida, quem que é o responsável? E a grande maioria das pessoas, mas uma grandíssima maioria mesmo, assim, mais de 60% fala que é Deus. E depois uma outra parte, mais ou menos 28% das pessoas fala eu mesmo. E aí depois, bem mais abaixo, aí vai ser a família, né? Assim, as pessoas em volta. E isso me chamou muito a atenção. E isso pra mim também diz muito sobre como a gente vai, às vezes, interpretando o trabalho do yoga, né, da meditação e tudo, e colocando isso num lugar, esse trabalho, muito individualista, né? E eu acho que isso acaba levando a gente também num lugar da gente estar mais envolvido com a espiritualidade e acreditando, né, e devotando e exercendo a nossa fé, o que é uma coisa muito importante para nossa vida, assim, e que faz parte de um fator para a saúde mental, né, ter fé. Porém, a gente precisa fazer as coisas acontecerem na nossa vida, certo? Então, assim, não adianta você só ter fé, pedir para algum santo, para que você acredita, e meditar 1000 vezes e pedir para que as coisas aconteçam, se você não levantar e fizer o que tem que ser feito, a não ser que você seja herdeiro. Mas caso você seja trabalhador, assim como a grande maioria das pessoas no mundo, você precisa ir lá e fazer aquilo acontecer e dar certo, aquilo que você deseja. Então imagina que você quer viajar. Então, para que você consiga fazer uma viagem, você precisa conseguir o dinheiro, você precisa ir atrás das passagens, você precisa, né? Então, fazer todo um trabalho para que aconteça. É óbvio que se você mentalizar que aquilo já tá acontecendo, ajuda você a atingir o objetivo? Sim, ajuda. Mas só sentar e mentalizar não vai fazer com que a viagem caia no seu colo, certo? E aí a segunda parte tudo bem, você fez os seus esforços, mas o que eu quero chamar mais atenção pra gente pensar aqui é assim, e os outros, né? Assim, tudo bem, às vezes a gente pode falar também a nossa família, mas tem tantas pessoas que a gente nem conhece e que estão envolvidas e que fazem com que as coisas aconteçam pra gente e que a gente esquece totalmente, e que é uma coisa que o yoga fala tanto, né? Da unidade, da conexão, que tudo tá conectado e tal. Então tem muita gente que acha super lindo falar tudo é energia, tudo tá conectado. Mas na hora de você agradecer, na hora de você entender que as coisas que você conquista, elas são resultado de um trabalho coletivo que inclui até pessoas que você nem conhece, tá se acabando. E a gente tá colocando muita importância ou na gente mesmo, no nosso esforço pessoal, que existe sim, com certeza, mas não adianta nada só uma pessoa se esforçar para as coisas darem certo, se tudo o resto em volta tá indo contra. É praticamente muito mais difícil e impossível você conseguir. Então imagina que você acha que é muito importante praticar yoga, certo? Eu também acho, mas eu sempre fico pensando que assim, eu tenho um espaço para praticar, né? Se eu tivesse morando num hostel, ou se eu tivesse morando numa casa pequena com muitas pessoas, e eu não tivesse espaço na minha casa para praticar, aí já tá um empecilho. Mesmo se eu estivesse morando numa casa e as pessoas que moram comigo não deixassem eu ter o meu tempo para praticar, elas ficassem me interrompendo, elas não compreendessem, elas não respeitassem o meu tempo. Então, a gente compreende que se a gente mora com outras pessoas e quer praticar yoga, essas pessoas também têm que fazer um esforço para não chamar, não pedir nossa atenção, para deixar a gente fazer a nossa prática lá em paz e dar um tempo e esperar. Então, todo mundo está trabalhando junto simplesmente para você fazer uma prática de yoga. Agora, vamos pensar um pouco mais fundo, tá? Então, imagina que você tem um espaço e esse espaço também tem que estar limpo e adequado para você praticar. Então, quem que foi que limpou esse espaço? Quem que manteve ele adequado, ventilado, respirável para você poder praticar? Tem mais pessoas envolvidas nessa função? Praticando, mas eu tô usando uma roupa para praticar. Quem que foi que fez essa roupa? Essa roupa surgiu do nada? Só porque eu comprei ela na loja quer dizer que o esforço foi só meu? Mas e todo mundo que se envolveu para fazer esse simples top?
a pessoa que vendeu ele na loja, a pessoa que fez ele chegar até a cidade onde eu moro. Então por isso que eu falo, tem pessoas, as pessoas a gente nem conhece, e tem toda uma rede de pessoas que fizeram com que, beleza, eu posso estar com essa roupa adequada para prática, num lugar limpo. Quem que foi que fez o meu tapete de yoga? Quem que trouxe ele para minha cidade para eu poder comprar ele na loja? Quem que foi que vendeu ele na loja, organizou, embalou e assim eu tenho um tapete de yoga. Não fui eu que fabriquei o tapete de yoga e fiz ele sozinha e ele chegou aqui na minha mão. Não fui eu que fabriquei a roupa que eu uso e aí, enfim, e eu preciso comer para poder praticar, né? Então ninguém, quando você tá passando fome, você não vai querer pensar em praticar yoga, certo? Então, para sustentar a sua prática, tem tudo umas coisas que acontecem. Não é apenas criou o espaço, beleza. Criou o tempo, beleza. Para isso depende não só de você, mas depende de muitas outras situações. E aí você tem que criar toda uma condição. Então, assim, o que você come, você tem que comer. Então, quem que fez a sua comida? Quem que trouxe essa comida até você? Não é só quem cozinhou, não, a sua comida, não. É assim, se tem comida dentro da sua geladeira, foi você que plantou? Quem que plantou a sua comida, né? Quem que colheu embaixo do sol a sua comida? Quem que foi que transportou a sua comida e trouxe lá na feira e teve ainda mais se você come orgânico, você tem que agradecer mais ainda as pessoas que ainda hoje têm coragem e ainda enfrentam um sistema que é pra plantar orgânico pra você comer, porque eu acho que a maioria das pessoas daqui não tem o seu plantio próprio, né? Não tem a sua horta em casa. Então aí você tem que ainda agradecer mais ainda essas pessoas que estão ali tentando ir contra tudo e contra todos, continuando plantando orgânicos, fazendo isso chegar até você na feira ou no supermercado. E a pessoa que organizou a feira, que acordou às 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, pra ir lá, montar a barraquinha na feira, pra você poder ir lá e comprar os seus legumes fresquinhos, pra você poder se alimentar, pra você poder ter energia e pra você estar com uma alimentação limpa que te facilite a sua prática. Só pensando nesse pequeno exemplo, então, pra sua prática de yoga dar certo, que é uma coisinha na sua vida que dura 1 hora por dia, olha o tanto de coisa que tá envolvida. E pra cada coisa dessas que tá envolvida, tem muita gente em volta. Então eu acho muito perigoso a gente colocar em primeiro lugar, ainda por cima, e não que eu não acredite e nada, mas colocar Deus. Então quer dizer, então tá, então eu só fico aqui, então é Deus que plantou o arroz que eu como, foi ele que colheu, foi ele que não sei o quê. Não foi, foram pessoas. Outras pessoas tão seres humanos quanto nós, com necessidades assim como nós, com sentimentos assim como nós, com medos assim como os nossos. Então, assim, eu acho importantíssimo a gente começar a pensar que, assim, eu acho que, assim, tem todo o nosso esforço, tem toda essa parte do ambiente que favorece com que a gente possa fazer esse esforço, né? Comida que chega na sua mesa, a água que chega na sua torneira, né? Que chega lá pra você tomar água, que chega lá pra você tomar banho antes de você praticar, se é isso. Enfim, a limpeza do ambiente, as coisas que você tem, materiais que te facilitam a sua prática, a sua professora, né? Porque assim, se você pegar e falar, eu vou aprender, eu vou praticar sozinha, eu vou tirar aqui da minha cabeça. Gente, imagina o tanto de pessoas, de estudiosos, de gurus, de praticantes que escreveram livros, que compartilharam conhecimento, que ensinaram, que viajaram, que testaram em si mesmos. E por isso você tem o conhecimento de você poder praticar yoga do jeito que é hoje e você poder fazer os seus testes, mas aí você precisa ter um professor para hoje você praticar com esse conhecimento que você tem, com essa rede de apoio que você tem. Não é sozinho, vai, fica aí, pratica sozinho, tira tudo da sua cabeça. Será que você vai chegar em algum lugar? Então, você sempre tirou de algum lugar esse conhecimento que você tem. Só tô dando o exemplo do yoga, tá, gente? Mas assim, pensa em tudo. Você tirou do nada, nada saiu do nada. Tiveram pessoas antes, pessoas agora, pessoas que continuam estudando, pessoas que estão aí, que estão compartilhando, e a gente simplesmente ignora tudo isso e fala que a responsabilidade é Deus. Eu acho muito estranho, de verdade. Eu acho que a gente tem que parar pra pensar e ver que, assim, cara, na verdade, é o coletivo, né? Sempre vai ser. E mesmo que as pessoas nem saibam quando elas estão fazendo, aquela pessoa que tá lá plantando arroz, e se as pessoas resolvessem parar de plantar, o que a gente ia fazer? A gente ia pensar que, primeiro, o esforço não é só pessoal, a responsabilidade não é totalmente minha se alguma coisa dá certo na minha vida, é totalmente compartilhada com muitas pessoas, que sempre tem pessoas que nos apoiam, pessoas que estão trabalhando e que estão fazendo com que a gente consiga o básico
pra gente poder cumprir com os nossos objetivos e as nossas metas. Não é nem você sozinho que consegue as coisas, porque se não tivesse todo o resto, você ia estar se ocupando hoje em dia só de buscar alguma coisa pra comer, pra poder viver, certo? E também não é só Deus. Deus, ele tá ali, a fé é importante você ter, quando você tá quase querendo desistir, quando você tá com medo naquela coisa que você quer fazer, é muito bom você ter fé, você pede ajuda, tudo aquilo te fortalece. Mas só que, cara, na verdade você tem que fazer todo o trabalho, quer dizer, você e todas as outras pessoas que estão envolvidas no processo de você estar ali vivendo, certo? Se a gente for fazer as nossas orações, os nossos rezos e começa a pensar em toda a cadeia de coisas pequenas, assim, que parecem básicas e óbvias que estão acontecendo na sua vida e que, na verdade, tem muita gente envolvida lá fazendo acontecer para que você consiga o que você deseja. Será que as pessoas estão tão individualistas assim e esqueceram? Né? A gente não é uma ilha. A gente não é ninguém sem o outro. Namastê.